Paz, irmãos, podem se assentar. Glória a Deus pela tua vida, por essa noite que as irmãs estão festejando mais um aniversário, né? Todo mês deste ano de 2024, algum departamento fez uma programação especial. Estamos fechando esse mês de dezembro com as irmãs da União Feminina. A gente sempre fala o mês de dezembro é o mês mais difícil de trabalhar na igreja, por incrível que pareça. Muito comércio, o pessoal trabalha até mais tarde nas empresas, viagens e coisas mais, família. E as igrejas normalmente se esvaziam. Hoje nós fomos ali para Curitiba com um pastor amigo nosso, Santa Felicidade, cheio. Eu perguntei para ele como que foi o culto, pouca gente, ele falou para mim de manhã. Falei, pois é, o pessoal inverte as coisas, inverte. Veja que o comércio cheio, o pessoal esperando coisas ali, e as igrejas vazias. Quando o mês de dezembro é o mês que nós festejamos a chegada de Jesus Cristo, né? O Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então, seria um mês para nós mais comemorarmos, estarmos com a igreja cheia. Eu entendo trabalho, entendo festa, mas, enfim, é sempre o nosso desabafo. Esta semana, irmãos, culto de terça oração, culto de quinta, campanha de oração para a conquista, sempre é muita bênção, muita gente testemunha. Sábado, trabalho dos jovens, finalizando a programação dos jovens. E domingo, nos dois cultos, de manhã e à noite, o culto do Natal. À noite vai ser dirigido pelo departamento infantil. Falei já nos outros cultos, não é um culto infantil, mas é um culto dirigido pelo departamento infantil, para nós também abençoarmos nossas crianças. E aí, para a última semana, nós teremos a última programação no dia 29, é um domingo, fechando o ano de 2024, faremos um almoço na chácara. Irmãos, esta é a última semana para você confirmar. Os irmãos que vão trabalhar lá com carne já falaram, pastor, tem bastante gente, glória a Deus por isso, mas tem que não limitar. Mas senão na última semana aparece mais uns 50 e não tem para onde correr daí. Então essa semana agora é a última semana para o pessoal confirmar que vai almoçar conosco. Está aberto aí, todos são bem-vindos, parentes que vão também são bem-vindos, pode ter certeza disso. Mas a gente precisa ter esse cuidado para a gente não facilitar nas coisas. Vamos ter um batismo, pelo menos 5 irmãos estarão se batizando também no último final de semana e o último batismo do nosso ano. Glória a Deus para esses irmãos. Eu quero que no teu lugar você feche teus olhos, coloca a tua Bíblia no lugar um pouquinho, levanta as mãos para o céu, vamos dar liberdade do Espírito Santo, a unção do Senhor está neste lugar. Glorifica Ele, levanta as duas mãos para o céu, exalta Ele. Você pode levantar as tuas mãos nesta hora para entregar o teu louvor, entregar a tua adoração. Entrega o que você veio trazer para Ele, o que você trouxe para Ele essa noite. Tuas palavras, tua oração, o teu aleluia, o teu glória a Deus. Entrega ao Senhor, entrega ao Senhor a tua gratidão. Exalte, glorifica Ele. Deixa o Senhor ouvir a tua voz. Eu sei que o Senhor consegue ouvir a voz do teu coração, mas levante um clamor, levanta a tua voz agora. Não tenha vergonha de estar na presença do Senhor, de estar na casa de Deus, de glorificar o Senhor, de exaltá-lo. Oh Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus, Tua presença é real neste lugar, que confronta o nosso pecado, confronta a nossa existência, e quer trazer transformação, perdão, salvação, Pai. E assim seja essa noite, recebe do Teu povo toda adoração, todo louvor que é colocado nessa igreja, neste altar, é para dizer que Tu és o Deus da nossa vida, Jesus. Aleluia. Levante tuas mãos para o céu para receber agora. Para receber como um vaso que se abre, e recebe a presença do Senhor, recebe a unção do Senhor, da bênção dEle. Oh Jesus, encha cada coração, cada mente, cada mente com a Tua presença. Espírito de Deus, Tu traz uma paz inigualável, traz uma alegria, Senhor, traz uma unção maravilhosa, traz cura, Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, Jesus. Tu és exaltado, Pai. Irmãos, glória a Deus. Quero que você dê liberdade, Senhor. Tenho certeza que mais do que louvores, os louvores são importantes, fazem parte do culto, mas a unção do Senhor, ela está neste lugar. Ontem, brinquei com a Cissa, né? Ela perguntou o que você achou dos pregadores. Eu falei, nós tivemos 5 pregações, todos foram bons. A Cissa dirigiu o culto ontem, né?
falou bastante, falou ali algo dos talentos, até a passagem que eu quero ler hoje. O pastor Olivier depois pregou também muito bem. De manhã, a irmã que ela falou, ela é membro lá da Igreja do Bairro Novo. E o esposo dela era o pastor Raimundo, que faleceu, e o pastor Heber assumiu o lugar dele lá. E ela testemunhou da irmã que foi para o congresso, né? Era o sonho dela ir para lá, para o congresso, veio tudo animada. E ela teve um problema, um infarto, esses dias agora, faleceu. E foi um mover muito grande de Deus. Depois o irmão Erivelto trouxe uma palavra bem voltada, né, de quebrantamento, de direção, de bênção para nós. E essa noite não é diferente. Deus, ele tem uma palavra para cada um de nós. Eu quero ler com vocês em Mateus 25, versículo 14. Mateus 25, versículo 14. Os irmãos vão encontrando, mesmo sentados, com toda a reverência, na palavra do Senhor. Os irmãos acredito que vão colocar no telão também para quem não é crente, não trouxe a Bíblia, ou quem é crente e não trouxe a Bíblia, está acompanhando ali. O crente anda com a Bíblia. Está no celular, pastor. O celular serve para muita coisa, irmão. Serve de Bíblia quando você esquece a Bíblia, mas não esquece ela não, tá bom? Mateus 25, 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. E a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou outros 5. Também o que tinha recebido 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido os 5 talentos trouxe os 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja aqui, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Também o que tinha recebido 2 talentos disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja aqui, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: eu sabia que o senhor era um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10, pois o que tem muito será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora esse servo inútil às trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, já foi orado. Essa é uma parábola que ela exemplifica primeiramente a igreja. O Senhor é Jesus Cristo. Ele fala que ele foi para uma viagem. Entendemos que ele está se referindo que quando ele foi para o Pai, ele foi para o Pai. E ele chama os seus servos é a igreja. Cada cristão, cada obreiro, cada membro da igreja, cada pessoa que entrega-se a Jesus. Ele confia a cada um de nós capacidades, dons, talentos, bens, situações para trabalharmos em benefício do reino dele. E ele foi, e assim como ele foi, ele voltará. E assim como aqueles 3 ali não sabiam a hora que o seu Senhor voltaria, essa parábola exemplifica isso, que nós cristãos não sabemos a hora em que Jesus voltará para nós, ou que nós iremos prestar conta para Deus, porque sabemos que todos nós, se Deus não buscar a sua igreja em vida, um dia partiremos desta. Prestaremos conta para o Senhor de tudo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Eu estava vendo, né, a Cissa trabalhou bastante as coisas ali, e ela colocou mulheres talentosas aliançadas no mesmo propósito. Eu trago um tema para nós essa noite: talentosas e aliançadas. Falando de mulher, mas podemos falar dos homens também, talentosos e aliançados. 2 coisas importantes. Este ano a gente trabalhou bastante de aliança, em comunhão e coisas mais. E quem quer comunhão, anda junto. Quem deseja o crescimento da igreja, da obra, anda junto.
Isso, irmãos, é nítido. Pastor, a gente tem problema, irmão. Eu tenho problema. Nesse momento que a gente une as pessoas, na união feminina, nos homens, nos jovens, adolescentes, qualquer departamento, as coreografias, o louvor, há um atrito, porque nós estamos trabalhando com pessoas. Até quando nós juntamos pastores, 10, 15, 20 pastores, há um atrito, porque há um confronto muitas vezes de ideias, de pensamentos, mas estamos aqui no mesmo propósito. Nós não podemos deixar que algum atrito, alguma coisa que não aconteceu como eu queria, alguma palavra que foi falada de forma errada, venha servir para mim como um empecilho, um atrapalho, para eu frutificar na casa do meu Deus. É importante demais eu congregar, eu estar na igreja, eu participar dos cultos. É importante demais eu me envolver em algo. Só que eu tenho que estar ciente, ao me envolver em algo, em algum momento eu vou me ferir. E como o irmão falou aqui de manhã, em algum momento eu vou ferir também. Porque nós somos humanos, nós temos que ter essa maturidade para levantar a nossa cabeça e entender que a obra de Deus, o reino de Deus, e nós não podemos usar desculpas alguma para nós não andarmos aliançados, né? Enfim. Então, irmãos, eu trago primeiro dentro da parábola, a gente entende ali que há algumas coisas importantes. Veja, fala assim, o Senhor entregou a cada um. O homem saiu de viagem e confiou, foi mais do que entregar, ele confiou aos seus 3 servos os seus bens. Quando a gente fala de talento aqui, a gente fala, porque para nós no português o talento é um dom, é uma aptidão, é algo que a gente sabe fazer muito bem. Mas a palavra aqui não é esta. No original ele está falando de bens financeiros. O talento era uma quantidade de moedas, de ouro ou de prata. Os irmãos compreendem, uma grande quantidade, então era medido por talentos. Então, se você pegar algumas ou traduções mais antigas, ele até coloca, até eu ia trazer uma tradução mais antiga, eu falei, não, mas os irmãos não vão compreender muito bem. Ele fala de quantidade de moedas que ele deu para cada um. E essa quantidade de moedas dizia a respeito de um talento, seria mais ou menos 30 quilos de bens, de prata e coisas mais. Seria mais ou menos isso. Então era uma boa quantidade. E é isso traduzido para nós como um talento, mas nós entendemos que é a referência de Deus, o Senhor Jesus, entregando para nós, confiando na mão de cada um seus bens, a sua obra. Veja, o Senhor confiou em você, confiou em mim, confiou em nós. A salvação é uma confiança que eu expresso nele, porque a salvação é pela fé. Fé é confiança. Então eu digo que eu confio em Jesus, eu entrego minha vida para Jesus, eu sigo o caminho de Jesus. Veja que maravilhoso. Eu, irmão, sou um homem limitado, pecador, maldoso, e todos nós, pessoas assim que por si mesmo não buscariam a Deus. E Deus, na sua imensa sabedoria e poder, confiou em mim, confiou em você. Quem somos nós para Deus confiar algo a mim e a você? O que somos, irmãos, para Deus olhar para nós e falar, olha, aqui está, você é responsável por algo. O que somos, irmãos, mas Deus confiou em nós, e nós não somos dignos dessa confiança. Mas o Senhor Jesus foi, chamou os seus discípulos, e desses discípulos vieram outros, e a cada um Deus confiou algo para ser feito. Deus entregou a cada um. Então não é o pastor, não é os pastores, não é os obreiros, a cada um, mesmo que você não tenha nenhum título, nenhum cargo, e nunca, talvez exerça um cargo na igreja, porque há irmãos que talvez nunca vão exercer um cargo na igreja, e isso não significa que eles não são capazes, não tenham dons, significa que Deus confiou a ele outras coisas, mas Deus confiou a cada um situações para que a sua obra caminhe, para que o seu reino caminhe, para que a sua palavra caminhe, para que o seu evangelho caminhe. Deus confiou a cada um. O que Deus faz com isso? Ele demonstra que aquilo que Jesus começou a fazer como homem, e foi até a cruz, morrendo na cruz, agora a continuação disso, é o ide pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Eu estarei convosco todos os dias. E ele fala ali dos sinais que seguem os que creem. O que ele está dizendo com isso? Eu confio a vocês uma missão. E como que nós vamos fazer isso? Com tudo que nós temos, irmãos, em mãos. Eu entender que Deus confiou a mim e a você. Que Deus colocou na minha mão, na tua mão. Veja, e ele diz assim, ele não está desprezando ninguém quando ele fala assim, cada um segundo a sua capacidade. A um ele deu 5, a um ele deu 2, a outro ele deu 1, cada um segundo a sua capacidade. Interessante isso, né? Mesmo aqueles que às vezes não se sinta tão capaz, às vezes não teve tantas oportunidades na vida, mesmo assim Deus lhe confiou parte da sua obra. Mesmo aquele irmão que às vezes é limitado no seu intelecto, na sua mobilidade, no seu financeiro, a este Deus também confiou. Mas confiou. Alguns, quem sabe, têm mais condições, têm mais tempo, mais capacidade, e a este Deus confiou. Talvez um pouco mais, mas confiou. A questão é que ninguém está aqui. Ninguém que está aqui foi chamado para simplesmente assistir um culto. Deus chamou a cada um para fazer parte, para somar, para trabalhar, para aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, você desenvolver e ter outros dons, outras capacidades, através daquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Aleluia! Isso está dizendo, irmãos, que é tudo que Deus dá. Tudo que Deus dá é uma graça do Senhor. Aí eu falei, a gente entende talento. Um canta, outro ora, ou prega, um evangeliza, um tem um talento para receber, ser um bom recepcionista, o pessoal da mídia que trabalha agora, hein? Cada coisas, né? São talentos. Mas se nós entendemos o texto vai além disso. Além. Porque Deus não confiou só talentos a nós. Os bens materiais, casa, o carro, roupas, tudo, Deus confiou a nós. Como que eu vou usar isto? Eu vou usar isso para glorificar Deus ou para buscar prazer, para buscar benefício próprio? Deus colocou saúde para cada um, emprego, oportunidades, estudo, tudo, a família. Foi Deus que te confiou. Deus colocou nas tuas mãos. Até para o incrédulo, irmão, Deus confiou. Porque é inegável que muitas pessoas talvez nunca vão pisar numa igreja, mas têm uma grande capacidade, muitos dons, e usam isso como nós estamos ouvindo aqui. Né? Fica cantando no ouvido, vão sair daqui a vez não cantando louvor evangélico, mas de tanto que coloca música secular, fica cantando, porque tem gente que tem dom para fazer alguma coisa, e usa por coisa errada. Mas é inegável que tem dom. Só que um dia, irmãos, vamos prestar conta para Deus. Então, tudo que Deus colocou nas tuas mãos, tudo. Os bens, os talentos, os ministérios, as oportunidades, a saúde, o tempo, tudo. Vamos prestar conta para Deus. Se nós usamos isto para que Deus seja glorificado, ou se nós usamos isto para o benefício próprio. Esse é o primeiro, é o contexto geral da parábola que ele está falando. É o contexto geral. Que Deus, na sua imensa graça e sabedoria, confiou a homens dons, talentos e outras coisas. Irmãos, e cada um reage como quer com o que Deus lhe entrega. Isso que nós vemos também. Cada um reage como quer. Deus, as pessoas ficam questionando por que Deus não interfere em quem está com fome. Olha, as pessoas, às vezes criança passando por abuso e Deus não interfere, irmãos. Deus colocou na nossa mão isto. De ajudar os mais pobres, de ajudar a quem passa por situações difíceis na vida. Deus fez a sua parte de criar a sociedade, dar leis morais, dar consciência ao homem, só que o homem não respeita isso. Cada um age como quer, com o que Deus entregou nas mãos. Cada um age como quer. Uns trabalharam com aquilo que Deus colocou, e chegaram lá quando o Senhor veio, eles tinham o dobro do que Deus colocou nas suas mãos. Vamos pegar, irmãos, no contexto geral.
Você que está na igreja aqui, 5 anos, tenho certeza que não é o mesmo. Alguns às vezes regridem. Está no contexto moral, era uma pessoa de oração, tal. E hoje, até é difícil falar. Mas outro não, outro chegou arrebentado no pecado, atolado no pecado. E hoje está glorificando a Deus, cresceu, nem sabia cantar, era um desafinado, hoje até canta na igreja. E não espanta ninguém. Uns não sabiam nem virar o braço, estão fazendo até coreografia na frente hoje. Irmãos, isso é coisa de Deus. Uns nem sabiam dar bom dia, de tão tímido que era, hoje está até pregando na igreja. Desenvolveu, cresceu. Na vida secular é a mesma coisa. Alguns se acomodam com o pouco que tem e ficam criticando quem tem mais. Olha lá, fulano tem bastante e é empresário, vai para outro lugar. E ele sempre olhando para o outro que tem e nunca faz nada. E outro vai lá, luta, trabalha. Tem irmãos que não estão hoje, que estão trabalhando, estuda, corre atrás. E ele cresceu na vida. Ele cresceu na vida. Quem sabe um dia ele vai ter a empresa dele, ou as empresas dele, e o outro que nunca cresceu vai ficar apontando, ele foi lá, mas Deus deu a oportunidade, e a oportunidade que Deus deu para ele abraçou, ele trabalhou, e ele cresceu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E alguns não vão fazer nada, vão se contentar, ou mas nem se contentar, né? Viver uma vida miserável, espiritualmente miserável, financeiramente miserável, moralmente miserável, e sempre reclamando de Deus. E tem gente que vai pegar o que Deus colocou na mão dele, às vezes pouco, e vai trabalhar, vai lutar e vai vencer, e vai dar glória para Deus. Verdade, irmãos. Vamos pegar cada um de nós aqui. O pessoal, os irmãos têm filhos e têm netos. Não é verdade? A maioria dos irmãos aqui ou são filhos e netos de crianças. Eu pego nossa vida. A Adriana falou que ela está com 40 anos e que passou dos 20 aos 40 rapidinho. Para mim não, irmão. Dos 20 aos 40 demorou 20 anos. Para ela passou rapidinho, né? Para mim demorou 20 anos. Assim, mas vamos pegar lá quando você tinha, lembra lá, teus 9, 10 anos, os irmãos aí que estão nessa faixa, 30, 40 anos. Irmão, era difícil. Você ia no mercado uma vez no mês, eles falavam fazer o rancho, o pedido, e malemar conseguia comprar um refrigerante para você tomar, um iogurte, olha lá. Né? Se você tinha, aquele que tinha 3, 4, 5 irmãos, coitado do mais novo. E se ele era o rapaz e tinha 4 irmãs, ele ia usar a roupa da irmã, das 4 irmãs que já usaram. E você sabe que é verdade. E se fosse a mulher a mais nova, ia usar a roupa dos 4 homens. Por quê, irmão? Porque era difícil. Comia arroz, feijão, o Iago perguntou, o que vocês tomavam? Nós tomávamos limonada. Limão, que pegava, exprimia 1, 2 lá. Não é verdade, irmão? Hoje toma limão. Que coisa ruim, eu gosto de limonada, né, irmãos? Veja, a maioria venceu. Dá para os filhos, dá para os netos, o que não tinha, venceu. E outros estão reclamando ainda. Ah, mas o fulano tem. Irmãos, todos passaram por muitas dificuldades. E alguns venceram. E outros ficam olhando para as dificuldades. E não faz nada. E não desenvolve, e não corre atrás. Então, por mais, cada um, né, irmãos, tem, alguns ganharam mais, outros ganharam menos, mas muitos progrediram. E às vezes, algum acontece o contrário. O abençoado tinha lá, acho que todo mundo, irmãos, tem, né, a história do avô rico. Ah, meu avô vendeu tudo essa terra aqui. Isso tudo era do meu avô no passado. Todo mundo tem um avô que era rico no passado, que vendeu tudo. Ô, desgraçado, colocou todo mundo na pobreza. Né? Nem conheceram, tinha uns 10 avôs. Todo mundo tem a história de um que era rico e que perdeu tudo na manguaça, na mulherada. E a gente ri, mas muitos são assim hoje. O pai dá o estudo, o pai dá o serviço, e eles vivem lá, no meio dos noia. Perde tudo que tem. O pai dá o sapato, o chinelo, o tênis para ele. No outro dia ele aparece descalço, trocou tudo. E aí, irmão? Alguns têm bastante e vão perder, porque não dão valor.
ditado diz: tempos difíceis forjam homens fortes. Tempos fáceis forjam homens fracos. Então, a dificuldade é para a gente crescer, para a gente amadurecer. Se a gente vai lidar com cada um. Eu uso um exemplo, como que a gente faz com o talento. Foram entrevistar 2 homens, 2 irmãos. Um muito rico, muito rico. O repórter perguntou: por que você é rico? Ele falou: porque meu pai era muito ruim. Ele destratava a gente. Ele era assim, assim, assado. Então, por isso que eu sou assim hoje. Foi perguntar para o outro que era um miserável, largado na sarjeta: por que você é assim? Porque meu pai era muito ruim, era miserável, tratava a gente muito mal, por isso que eu sou assim hoje. Você pode pegar a tua dificuldade e transformar em bênção para você. Ou você pode pegar a tua luta e usar de desculpa para sempre estar enterrando o teu talento. E essa é a verdade. Né, mas a gente cresce porque teve alguém que foi ruim para a gente. Ou a gente se afunda porque teve alguém que foi ruim para a gente. Pega aquilo como motivação. Alguém destratou, você levanta a tua cabeça. Glorifica a Deus, que é uma oportunidade que Deus está te dando para você crescer. Aleluia. Então, este texto fala que cada um vai agir como quiser com o que Deus entregou nas suas mãos. Só que preste atenção, cada um prestará conta para Deus. Até o incrédulo, irmão. Até o incrédulo. A Bíblia diz assim: se o julgamento de Deus começa pela casa dele, o que será o fim daqueles que não temem a Deus? O primeiro julgamento será conosco, lá no céu. Deus, vamos prestar conta para Deus, irmão, de tudo que Deus colocou na tua mão, até a tua família, tá? Até a tua família. Preste atenção. As tuas oportunidades, você vai prestar conta para Deus, dos teus bens financeiros, do que Deus colocou na tua mão, dos teus talentos. Você louva, você dança, você prega, tudo talento que é usado na igreja. Mas irmão, sabe o que é muito talento? Que às vezes não são espirituais. A gente que tem um dom para um talento de pintura, construção, marcenaria, que não é um dom espiritual, mas eles usam isso para glorificar Deus. Na verdade, irmãos, alguns assim praticam esporte de uma maneira fenomenal. Porque é um dom que Deus deu para ele. Todos prestarão conta para Deus, a começar por nós. Reconhecemos o Senhor Jesus. Cada oportunidade, cada dom, cada talento, vamos dizer assim, cada centavo que passou na tua mão, você e eu prestaremos conta para Deus do que fizemos. Cada veículo, cada casa, as pessoas, cada liderança que a gente exerceu, seja na igreja, seja no secular, nós prestaremos conta para Deus. Cada vez que eu disse sim para Deus e cada vez que eu disse não para Deus, eu vou prestar conta para Deus. E aí, irmãos, isso não te preocupa? Por quê? Porque, pastor, não tem problema, irmãos, é a liderança, tem que entender isso. O líder tem que entender isso. Você tem que engolir sapo. Porque Deus te colocou com maturidade, muitas vezes, para receber mais bordoada e ficar assim. Então o pessoal fala assim: hoje não dá, o carro está sem combustível. Amém, irmão? Deus abençoe. Hoje não dá porque a criança está sem fralda. Deus abençoe. Hoje não dá porque a sogra vai lá em casa, tal. Deus abençoe. E dia que Deus chegar para você, você vai falar assim: hoje não deu. Aquele camarada falou: não, desculpa, eu enterrei. O Senhor colocou, que desculpa que você vai, que eu vou dar para Deus? Estava chovendo, estava frio, estava sem tempo, estava doente, o que eu vou falar para Deus? Há situações que realmente, irmãos, me impossibilitam. Você sabe disso? Que me impossibilitam, tem que trabalhar, tem que estudar. Às vezes, cuidar da família em situações específicas, né? Eu preciso ter minha hora de lazer, um momento de lazer. Irmãos, isso é extremamente importante. Mas o que eu vou falar para Deus? Quando Ele perguntar: eu te dei na tua mão a oportunidade. Mas eu precisava assistir aquele programa de televisão. E Deus vai te mostrar quantos programas de televisão você assistiu. Que não era dia de eu se fazer nada para o Senhor, mas bem naquele dia também tinha mais uma vez um programa. Quantas vezes eu visitei a sogra que era possível visitar, mas bem em outros momentos eu também coloco aquilo, não vai, irmão. Então esse texto ele está dizendo o seguinte:
O pastor cola, para Deus não vai colar. Vocês compreendem isso? Ah, mas alguém me distratou, alguém me fez isso. E Deus vai mostrar ele lá na cruz do Calvário, sendo cuspido, humilhado. E ele passou por tudo aquilo quieto, para servir de exemplo para nós. Exemplo para nós. E ele fala assim, se fizeram isso com um mestre, que vão fazer com vocês? Aí, irmãos, a gente pega esse texto e compreende a gravidade da situação. E o texto, agora vamos entrar no assunto do aniversário das irmãs, que ela fala ali, a igreja, é uma coisa interessante, porque a igreja era formada por voluntários. O pastor não é patrão, no máximo um líder, não é patrão. O pastor não deve mandar em ninguém, e nenhum líder manda em ninguém. Nós trabalhamos com voluntários, por mais às vezes que o pastor, eu, seja remunerado, outros pastores da própria igreja não são, mas há muitas coisas que são voluntárias. A igreja é feita de pessoas que trabalham, não só voluntários, porque se sabe que muito mais que voluntário, você investe na igreja. Vocês estão aqui com camisetas, por mais que seja pouco, mas compraram a camiseta, colocaram o seu recurso ali, né? Se você vai entrar no ministério, você sabe que além de você ter que ter tempo, ser voluntário, você vai gastar. Eu vou pregar, não vou gastar nada, então você não vai comprar nenhuma Bíblia, um livro para você ler, você nem vai pregar. Vai ensinar o que para os outros? Vai ser vadio? A não investir nas coisas do Senhor? Vou no louvor, olha aqui os equipamentos dos irmãos. Tudo tem que investir. Além de voluntários, você tem que colocar dinheiro. É verdade, irmãos? É verdade. Porque, irmãos, cada um gasta naquilo que ama. Quem vai no bar beber, ama a bebida. Quem vai na prostituição, ama aquela vida. Quem vai para a farra, ama aquilo. Então, se eu estou na igreja, eu amo a Deus. Então, vou investir, óbvio. Isso é uma coisa voluntária. Os irmãos que congregam na igreja, sabem que tem igreja, que você vai, ele pode até chacoalhar você de ponta cabeça até tirar a última moeda. Mas é voluntário também que a pessoa vai lá. Alguém fala da igreja, mas lá fala de dinheiro, mas quem vai lá porque quer? Não é verdade, irmãos? Por que estão criticando? Por que estão criticando? Tem igreja que pede, e daí? Nós não somos assim, mas eu não vou ficar criticando eles, porque o pessoal pega o salário, irmão, gasta no final de semana e ninguém fala nada. O camarada vai na igreja e dá R$50, lá todo mundo fala, está deixando a igreja rica. Eu falo mais uma vez, dados do governo federal, 5 milhões de beneficiários de Bolsa Família, gastam 3 bilhões por mês em aposta esportiva com cartãozinho. Os pobres, eles gastam tudo, é R$600 por mês a média de cada um desses miseráveis, irmãos, que recebem, não tem, eles comprovam que são miseráveis para receber aquilo lá, e eles pegam, vão gastar em jogo. E alguém falou alguma coisa? Mas se um daqueles lá resolver passar o cartãozinho lá e ajudar alguma igreja, meu Deus do céu, e daí? Compreende, irmãos? É feito voluntariamente as coisas. Pô, se alguém pede mais, mas vai lá quem quer. Então tudo é voluntário. A gente precisa entender isso. Eu não posso obrigar ninguém, forçar ninguém, ameaçar ninguém. Não é o meu estilo de pregação vir aqui e falar, você vai para o inferno, você vai fazer isso. Irmão, é bem verdade que algum até vai, mas eu quero que você vá para o céu. Você entendeu? Não veio no ensaio, vai para o inferno. Não veio no culto, vai para o inferno. Não, irmão, eu sei que não é um ensaio, não é um culto que vai levar alguém para o inferno. Não é porque alguém deu uma desculpa que não vai para o céu, não é isso. A gente tem maturidade para compreender isso, para entender isso. E eu não posso usar o púlpito de má fé para ficar mandando as pessoas para o inferno, porque não foram voluntários com uma ideia, com algo que a gente fez. Não é assim que funciona. E não é assim que Jesus ensina, mas eu sei que se sempre a gente fala não, aí vai ser como aquele servo inútil. Está preparado para você as trevas exteriores. Mas assim, querido, a igreja é formada por voluntários. Então, eu não posso ficar colocando pressão psicológica nos irmãos. A gente não deve ser assim. O líder não deve ser assim.
o pastor preparado, o líder preparado, não deve ser assim. Às vezes eu posso vir aqui, até eu falo demais, algum fica bravo comigo, né? Enfim, faz parte disso. Mas eu não vim aqui, não quero vir aqui para xingar ninguém, pressionar ninguém, tirar o dinheiro de ninguém, como Paulo fala para a igreja lá, eu não quero o que é vosso, eu quero a vós. E tudo isso, irmãos, é para nós entendermos que Deus colocou na tua mão talentos. E você faz com isso se você quiser. Se você quiser ir para frente, ou ficar amaldiçoando. Alguém falou mal do pastor, alguém saiu da igreja, alguém não fez isso. Ou ficar amaldiçoando, irmão, para. Pega esses pastores de internet lá que ficam amaldiçoando. Eu falo, não, fulano bateu o carro, e eu orei para ele, ele bateu o carro. Por favor, irmão, mandinga gospel. Mandinga gospel. Está aqui para abençoar. Eu quero que, se você, enfim, não agiu de forma respeitosa comigo, que Deus te abençoe. Que Deus seja contigo e lá para frente a pessoa muda e seja transformada. Acho que eu vou querer que a pessoa entre numa desgraça, jamais. Mas alguns ficam, se você não for, se não fizer, ameaça, irmãos, não é assim. Quer, não quer. O barco segue, a obra de Deus, um dia eu vou prestar conta para o Senhor. As pessoas não são minhas, as pessoas não são do pastor. Tem pastor, tem líder que toma a igreja para ele. Deus me deu uma palavra já. A igreja não é minha, o povo não é meu. A palavra não é minha, é dele. É dele. É dele. A noiva é dele. Tem gente querendo se prostituir com a igreja. A noiva é de Cristo. Tem gente que está tomando a noiva para si, usando a noiva em benefício próprio. Como que vai chegar para o céu e falar algo para o Senhor? Então, tudo isso, irmãos, envolve que você está aqui. Eu posso convidar, posso mandar. Às vezes, a minha pressão é para que você venha, para que você faça parte, para que você se envolva, que você contribua, você ore. Por quê? Porque você mesmo vai desenvolver os teus dons. Já falei para os irmãos outras vezes, né? Se as coisas você faz, o que está escrito não vai dar certo, lógico que vai dar certo. Está na palavra do Senhor, vai dar certo na tua vida. Então, tudo isso, nós entendemos que a gente faz porque Deus é merecedor. Veja, o que eu vou falar para os irmãos, o que você está fazendo não é para você ganhar salvação. A salvação nós ganhamos através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É um ato de fé. Efésios 2:10 fala que nós somos criados e chamados para as boas obras. Nenhuma boa obra vai te dar salvação. Você compreende isto? Nenhuma boa obra vai te dar salvação. Só que quem é salvo vai fazer boas obras. Então é bem possível que muita gente até faça o bem a pessoas e não tenha fé em Deus. Então são obras inúteis. Agora, quem tem fé em Deus, ele vai desenvolver boas obras. Então nós somos salvos pela fé. Mas assim, eu não posso usar isso como um amuleto. Por quê? A pessoa não tem compromisso nenhum com Deus. Ele fala assim, sou salvo pela fé. Mas que fé é essa? Que ele não tem fé para ir num culto de domingo à noite. Ele não tem fé para entregar uma oferta na igreja. Para ler, ele tem 40 anos de crente, não tem fé para ler uma vez a Bíblia na vida. Que fé? Nós somos salvos pela fé. E Tiago fala, então me mostre a tua fé, pelas tuas obras. Você não tem, é difícil. Eu quero gerar algumas coisas aqui, que é importante. O que é importante para nós falarmos aqui, irmãos? A Adriana leu aqui sobre os frutos. Eu sou alguém que acredita na unção de Deus, no mover de Deus, no batismo do Espírito Santo. Oro por batismo do Espírito Santo. Acredito que Deus fala em profecia, que Deus cura, Deus liberta. Acredito que o nome de Jesus liberta de qualquer espírito imundo. Você crê isso também? Eu creio nisso, eu creio nisso. Creio que aquilo que eu sinto na igreja não é emoção humana, é a presença do Senhor derramada. Eu creio, eu gosto de ouvir os irmãos pregar com autoridade e com poder. Só que assim, o que é mais importante? O dom não é mais importante do que o fruto. Por quê? O dom
São as línguas, são as profecias, as curas. Eu posso orar por pessoas e Deus curar, uma palavra profética para alguém. Posso falar em línguas, e isso é muito bom, é até bonito na igreja, e não acho de forma alguma isso que seja ruim. É um momento que a gente tem que falar entre nós e Deus. Há dom de maravilha, há dons de mistérios, há os dons da ciência, tudo isso são dons que Deus dá. Mas o fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, fala, mas o fruto do Espírito é gozo, paz, amor, bondade, benignidade, fé, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Fruto do Espírito é diferente do dom. E nós valorizamos às vezes só o dom. E Deus valoriza o fruto. Porque o dom Deus dá e eu posso usá-los. O fruto, irmão, não tem como simular. Ou não ser algo de Deus. Muitos vão chegar naquele dia, Senhor, nós expulsamos demônios, curamos enfermos, tal. Tinham dom, mas não tinham fruto do Espírito. Ele vai falar, apartai-vos de mim, vós que vai praticar a iniquidade. Não vos conheço. Busca o fruto. Uma outra coisa que é importante, a unção é importante. Mas o caráter é mais importante. Sansão tinha unção, mas não tinha caráter. Ele era um homem que pegava a unção do Senhor, derrotava um exército, mas caía na barra da saia de uma mulher. Vencia 1000 homens e caía com uma prostituta. A unção é importante, o caráter é mais importante. O que é importante, irmãos? A religiosidade é importante, a humildade é mais importante. Eu ia colocar até a questão da santidade. Isso é importante. Você está na igreja, está na presença do Senhor. O pior orgulho que alguém pode ter é o orgulho da santidade. Eu vou explicar isso para os irmãos. A pessoa chega na igreja. A salvação ela veio por meio da fé. Quando essa pessoa confessa Jesus como Salvador e ela genuinamente se arrepende. Se arrepende do quê? Do que ela fez no passado. Eu não entendo o crente, ele fica contando com quantas pessoas andou, quantas vezes ele bebeu, quantos dinheiro ele roubou, como se aquilo fosse um mérito. A vida errada que ele teve dá uma vergonha. Tem que se arrepender. Se arrependeu, confessou Jesus, Deus transformou. Aquilo eu conto como um testemunho, mas não algo que me vangloria. Daí a pessoa vem na igreja, Deus transforma, Ele resgata. Ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é mergulhado na água, ele sai dali para viver uma nova vida. E ele começa, irmãos, buscar o Senhor, é uma santidade genuína. Ele se interessa com as coisas de Deus, ele convida as pessoas, cumprimenta, só que aquilo pode ser corrompido. E eu vou explicar para os irmãos. Muitas pessoas, infelizmente, elas se envolvem, elas amadurecem e elas criam um patamar, uma aparência de santa tão boa que ela anda assim para os outros agora. Esse é o pior orgulho que alguém pode ter. De achar que ele é melhor que os outros, porque ele ora, porque ele prega, porque ele vai numa igreja, coisas mais. Quanto mais o cristão busca Deus, mais ele se sente indigno das coisas de Deus. Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Então, há uma santidade falsa que leva as pessoas assim, você é de tal igreja, nem cumprimenta você. Eu não posso ir naquele culto, naquela igreja, porque vai contaminar aquela pessoa, meu Deus, irmão. Isso é um orgulho que já perdeu a unção de Deus. Pode falar em línguas, pode profetizar, falar o que quiser. A pessoa está na Deus Amor, dê a paz do Senhor. Está na Assembleia, dê a paz do Senhor. Está na Adventista, cumprimento. É uma pessoa da Igreja Católica, cumprimento. Você não é melhor que ninguém. Agora, se alguém olha para você assim, lembra o fariseu publicano. Obrigado, Senhor, que eu não sou que nem ele. Eu dou dízimo, eu faço campanha, jejum. Glória a Deus, tem que fazer, irmão. Irmã, tem que fazer, mas jamais deixe isto subir no teu coração. Por isso que a humildade é melhor que a religiosidade.
Quando você vai sendo moldado por Deus, Deus vai te moldando, capacitando. Não deixa jamais subir do teu coração isso. É o orgulho de Satanás, né? Porque tem pessoas que têm aquele orgulho social. Você para no semáforo com o teu Corsinha 94, a porta, a esposa segurando a porta para não abrir. E para outro do teu lado lá, com Mitsubishi. Esse piso também. No teu também. Ele olha para você assim. Você tudo envergonhado ali, né? Foi o camarada que estudou comigo na 8ª série. Ele é orgulhoso. Orgulho social. Tem o orgulho, né? O financeiro, o cara alcança degraus e ele olha os outros como superior. Você não sabe que nem todo mundo. A palavra de Deus diz assim, que há pobres que se fazem de rico e há ricos que se fazem de pobre. É um provérbio da Bíblia. Quero dizer da humildade. Que tem gente que é rico e é humilde. E tem gente que é pobre e é orgulhoso. E tem gente que é crente e age como um ímpio. E, irmãos, chegando para a reta final. Nós vimos aqui, mulheres talentosas aliançadas. Preste atenção aqui, eu falei de coisas que são importantes, não estou falando que são desnecessárias, importantes. A aliança é mais importante que o talento. Tá? O teu compromisso é mais importante que o teu talento. A Cissa é muito caprichosa, né? Muitas irmãs da igreja são caprichosas. Tua esposa é caprichosa. Teu esposo pode ser caprichoso. Mas já pensou? Se a tua esposa, o teu esposo cuida bem da casa, limpa tudo, talentoso, caprichoso, e vive te traindo? Não era melhor deixar a grama maior, o cachorro comer um pouco menos, a louça vez suja em cima da pia, mas te respeitar? O que você prefere? Teu esposo sempre de gravatinha, terno, elegante, talentoso, mas não te respeita, te trai? Ou você prefere alguém lá de bermudão, um chapéuzão na cabeça, mas te respeita? O que é melhor? A aliança é mais importante que o talento. Não estou desprezando o talento. Estou dizendo que muita gente às vezes usa o seu talento e não quer aliança. Não quer aliança. Deus te deu muitos talentos. Para quê? Para a gente reforçar que nós temos uma aliança com Deus. A parábola conta, Deus deu a cada um. Aquilo que Deus confiou na tua mão, você use para reforçar que você tem uma aliança com Ele. Amém? Feche teus olhos. Aleluia. Glória ao Senhor. Deus poderoso, Deus tremendo. Aleluia, Jesus. Tu és exaltado, Senhor. Exaltado é o Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Exaltado o nome do Senhor. Senhor poderoso. Dá liberdade ao Espírito do Senhor. Dá liberdade ao Senhor. Quero fazer um convite para você. Um convite. Aleluia, Jesus. Você quer renovar a tua aliança com o Senhor? Você precisa renovar a tua aliança. Deus te deu tanto talento, tantos dons, tanta capacidade. Você, como a Cissa já falou, eu sei, eu também posso falar, eu sei que poderia fazer mais. Sei que você poderia fazer mais, mas tem gente que nem o mínimo às vezes está fazendo. E já fez tanto no passado. Está enterrado o dom. Já foi uma pessoa de oração, uma pessoa que somou tanto na obra do Senhor. Está enterrando o que Deus te colocou, o que Deus entregou para você. É tempo oportuno para você falar: Jesus, me fortalece, me dá unção. Vê se teu coração está machucado porque alguém te feriu. Levanta a cabeça. A ver se está se sentindo desprezado e o Senhor está chamando hoje. Quer renovar a tua aliança? Porque talentoso você já é. Porque Deus confiou talentos na tua mão. Agora você quer uma aliança? A aliança é mais importante que o talento. Talento você tem. Talvez não seja o mesmo que eu tenho. Talvez não seja o mesmo que o outro irmão tem, mas você tem. Mas e aliança? Você quer renovar a tua aliança com Deus? Quero que se coloque em pé. Se você precisa de uma oração, corra aqui à frente.
Vou convidar os meus obreiros, meus irmãos da oração, para vir orar com você aqui.